Olá pessoal, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Estamos aqui então com mais uma aula da nossa EBD, nesse novo formato. Que Deus possa estar abençoando as nossas vidas e nos alimentando com a palavra dEle. Eu quero começar então com a leitura do texto de Salmo, no capítulo 42, nos versículos 1 ao 5, que diz o seguinte: Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: e o seu Deus onde está? Lembro-me dessas coisas e dentro de mim se derrama a minha alma, de como eu passava com multidões de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que você está abatido, a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Glória a Deus, irmãos. Como eu disse, nós vivemos hoje uma nova fase e muitas coisas estão diferentes no nosso dia a dia. Uma nova adaptação, uma nova forma de ser igreja. E todas essas dificuldades e todas essas mudanças, muitas vezes, acabam desencadeando problemas lá do passado, os quais já vimos sofrendo. Não só na questão em convivência como igreja, mas também em questão do nosso dia a dia. E hoje eu gostaria de abordar um tema, uma questão, um problema que nós já vemos enfrentando há muito tempo, que é a questão da ansiedade e da depressão. E nesse novo quadro em que vivemos, talvez possa ser mais alargado esse problema. Então deve-se ter um foco nisso daí para que possamos estar combatendo. Como nós vimos aqui no texto, em Salmos, isso não é uma coisa nova. E no Brasil também não. O Brasil já vem sofrendo com essa epidemia de depressão, com essa epidemia de ansiedade há muitos e muitos anos. É óbvio que é normal que tenhamos ansiedade, que em determinados momentos estejamos um pouco mais tristes, em determinados momentos um pouco mais felizes. É natural que isso aconteça. Mas quando isso toma uma proporção em que congela as nossas reações, congela as nossas ações, isso sim é considerado uma doença. Isso sim é considerado um problema muito grave. Podemos nos perguntar se isso pode acontecer também com o cristão. E a resposta é sim. É sim. Porque diante de todos os fracassos, diante de muitas vezes de tantas dificuldades, de tantos problemas, nós não sabemos como agir nessas situações. E o fato de sermos cristãos nos deixa livre dessas situações. Isso pode acontecer sim com cristãos, irmãos. Muitas vezes nós temos um certo bloqueio e julgamos pessoas que passam por isso como pessoas mais fracas, ou que não têm fé, ou que não confiam em Deus, mas isso é uma mentira do diabo. Logo, logo nós vamos abordar esse tema um pouco mais aprofundado, para que a gente possa saber melhor essa questão. Então, se afeta mesmo o cristão, nós precisamos tomar muito cuidado pelo seguinte: quando temos essa questão de problema de ansiedade, além do problema nos relacionamentos pessoais, quando nós falamos de cristãos, nós também entramos na questão do relacionamento com Deus. Isso pode afetar a questão do relacionamento do cristão com Deus. Um cristão depressivo, ele sente que perdeu a alegria não só do convívio como igreja, mas também da salvação. Então isso é um problema muito sério. Imagine uma pessoa que não tem mais a certeza da salvação, que não tem mais esperança da salvação. Vocês conseguem imaginar a tristeza que isso gera dentro do coração dos nossos irmãos, ou muitas vezes até de nós mesmos, dependendo da situação em que estamos vivendo? Se torna difícil orar, se torna difícil buscar a Deus, se torna difícil conversar com os irmãos para tentar buscar uma saída. Isso é uma coisa muito normal e que acontece muito. E talvez por questões de medo, de julgamentos, de medo de que as outras pessoas, o que vão pensar de mim se eu contar que
eu não tenho conseguido controlar as minhas emoções, o que vão falar de mim nos bancos da igreja, ou o que vão falar de mim no meu trabalho, ou o que vão falar de mim na minha casa, se eu contar que eu estou começando a perder o controle das minhas emoções. Esse tipo de pensamento é uma coisa que agrava muito, e é muito perigoso isso, porque ele acaba minando a pessoa e afastando cada vez mais de Deus, e deixando ela cada vez mais fraca. Algumas pessoas, elas tendem a esconder e negar essas emoções, e esse é um problema ainda maior. Vejamos bem, se a gente for analisar esse tipo de problema, esse tipo de doença, ela é considerada, sim, uma doença, porque ela tem questões químicas que mudam no organismo. Então, ela cientificamente ela é considerada uma doença. É uma doença mental, mas que pode afetar o espiritual. É uma doença que acontece na mente, mas que os sintomas se apresentam na nossa vida espiritual. Então, devemos tomar muito cuidado com isso, de tentar reprimir, tentar guardar isso daí para nós, essa questão, para nós, de medo de sermos julgados e muitas vezes taxados talvez como fracos, como não espirituais, ou que não tenhamos fé. Isso acaba fazendo com que a pessoa se comporte de uma forma ainda pior e se iludindo, que é a questão da ausência de sentimentos. Quantas pessoas não reprimem tanto sentimento que parece que ele é inexistente, que não existe mais sentimento dentro do coração dela. Ela acaba passando situações e, como uma maneira de autodefesa, ela acaba se reprimindo esse sentimento. Vejamos bem, é interessante a gente sempre marcar que tudo isso tem uma ligação muito grande com a nossa vida com Deus. Eu estou abordando essa questão da doença, mas vamos fazer sempre um paralelo nessa questão da nossa vida com Deus e todos os problemas que isso vai trazer na nossa vida com Deus. Nós podemos analisar assim, tem fatores genéticos que contribuem com isso, é claro, já foi cientificamente comprovado que geneticamente algumas pessoas têm mais propensão a isso. Outra situação é que ninguém está livre disso. É uma doença e, como qualquer outra doença, qualquer pessoa pode acabar tendo isso, seja desenvolvido por questões genéticas, como eu disse, ou seja desenvolvido por questões do dia a dia, ou alguma situação em si que gerou esse problema. Isso não quer dizer que, se passamos por momentos em que estamos com depressão, estamos com ansiedade incontrolável, não quer dizer que não sejamos homens e mulheres de Deus. Isso não tem nada a ver. Se a gente vê aqui no Salmo 42, o salmista apresentava muitos fatores que contribuíam com isso. Então, essa é uma coisa que já vem desde os primórdios, a Bíblia já nos conta sobre isso. Então, é interessantíssimo que abordemos não dessa forma como que se você não está conseguindo controlar as suas emoções, é porque você não tem fé, é porque você não está com Deus, é porque você não acredita que Deus pode mudar. Isso é uma mentira. É uma mentira e que muitas vezes acaba se tornando um problema muito maior. Claro que a oração, a leitura da Bíblia, a busca em Deus, elas são extremamente importantes e não podem ser deixadas de lado. Mas nós temos que entender que essas doenças emocionais, elas trazem, como eu disse, os sintomas espirituais. E as pessoas querem tratar somente os sintomas. Quantas vezes lá a pessoa está com dor de cabeça e vai lá no médico, o médico dá só um remédio para dor de cabeça. Isso é tratar somente o sintoma e não a doença. Então, nós como cristãos, principalmente quando formos dar um conselho, conversar com alguém, ou nós, na nossa vida particular, devemos nos atentar muito quanto a essa questão. Não devemos tratar somente o sintoma, mas sim a doença. Então, deve-se dar uma atenção para que a doença seja tratada. É claro, volto a dizer, não deve ser deixado de lado a busca em Deus, não deve ser deixado de lado a oração, não deve ser deixado de lado a busca pela palavra, não deve ser deixado de lado o aconselhamento, mas deve-se sim buscar a ajuda de um profissional
que possa trazer uma solução mais técnica em relação a essa doença. Isso não quer dizer que você está fraco, que você não acredita que Deus pode fazer uma mudança, que Deus pode fazer algo novo na tua vida. Isso não é sinônimo de que você não acredita em Deus. Isso quer dizer que você acredita que Deus pode sim usar pessoas para poder trazer a bênção para a tua vida, a bênção para as nossas vidas. Então é muito importante pensarmos dessa forma, quebrarmos essa ideia de que quem busca ajuda médica é porque não acredita em Deus. A gente tem que entender que Deus nos abençoou com a ciência, Deus nos abençoou com a sabedoria, e isso vai nos ajudar. Por que não Deus pode levantar alguém para nos ajudar? Isso também é um milagre, que Deus levantar pessoas para abençoar nossas vidas e nos ajudar. Então temos que quebrar esse paradigma de que quem busca a ciência, quem busca ajuda profissional nessa situação de ansiedade, de depressão, de qualquer tipo de doença mental, é uma pessoa que não acredita na ação de Deus. Isso é mentira. A pessoa pode sim acreditar na ação de Deus e saber que Deus pode levantar uma pessoa para abençoar a vida dela através da ciência, né? A ciência é uma dádiva de Deus nas nossas vidas. Nós não podemos dispensar também a ajuda dos nossos irmãos. Eu sei que pessoas que passam por essa situação, eu tive exemplos na minha família, muitas vezes ela não quer essa proximidade das pessoas, não quer estar tendo contato com pessoas, muitas vezes ela perde vontade até de levantar da cama, de fazer as coisas. Então, nós temos que entender que nós precisamos orar pelos nossos irmãos, que nós precisamos ajudar os nossos irmãos. Então, isso não é dispensável, não é porque vai procurar uma ajuda profissional que vai simplesmente deixar de lado toda a questão espiritual. Como eu disse, a gente pode tratar a doença, pode tratar a raiz do problema e a gente pode tratar o sintoma, confortando os nossos irmãos, ajudando os nossos irmãos, e se nós estejamos passando por uma situação assim, esse vai ser um conforto, pode ter certeza. Quando você toma um remédio para dor de cabeça, você pode até estar tratando a doença, mas se você toma um remédio para dor de cabeça, que é um sintoma, aquilo vai melhorar a dor, vai diminuir a dor, certo? E é isso que nós podemos fazer pelos nossos irmãos, tentar diminuir a dor, tentar diminuir o sofrimento, demonstrando o amor de Jesus, demonstrando o amor da igreja para com ele. Então é muito interessante analisarmos dessa forma. Em relação a um tópico muito polêmico, que é a questão dos medicamentos, geralmente medicamentos que são usados para tratamento desse tipo de doença são remédios controlados, e tem-se um certo preconceito em relação a isso. Gente, veja bem, se o remédio é controlado, e se ele for aplicado de uma maneira certa, com acompanhamento de um profissional, com o acompanhamento, a análise de todo o quadro da pessoa, isso não é um problema, gente. Não é o fundo do poço você ter que tomar um remédio por determinado momento. Ele não vai ser eterno. Ele não vai ser para sempre aquele tratamento. É uma alternativa. E é uma alternativa que Deus nos ensinou. É uma dádiva, um ensinamento, uma sabedoria que Deus trouxe para nós. Então, outra questão é essa, de não abordar esse tema do medicamento controlado como o fundo do poço, ou a pessoa não tem mais jeito. Quantas pessoas que quando precisam iniciar um tratamento assim, ficam mais depressivas ainda, sentem mais ainda, porque abordam dessa maneira. Então, isso também é outro mito que foi criado em cima disso. Não é errado você saber que Deus pode usar pessoas para te ajudar. Volto a falar isso daí, ok? Como eu disse, não é uma condenação eterna você tomar esse remédio. Vai ser um ciclo, e depois desse ciclo, tenho certeza que com a melhora na questão química do teu organismo, com a melhora até do psicológico, a questão espiritual vai ser muito beneficiada com isso. Então não veja quem já passou por isso, ou quem está passando por isso, ou talvez uma necessidade no eventual futuro, não veja isso como o fundo do poço, meu irmão. Não é o fundo do poço, é um tempo de tratamento. E entenda isso como uma bênção de Deus, como uma dádiva de Deus, que Deus trouxe para nós, para aprendermos
conseguimos resolver esse tipo de questão. Então, irmãos, é bom analisarmos assim tudo que vem acontecendo no nosso dia a dia. Como eu disse e volto a tocar nesse assunto, a nossa vida mudou drasticamente. Talvez alguns irmãos estão trabalhando mais, talvez outros irmãos estão trabalhando menos e, consequentemente, ganhando menos, ou talvez alguns irmãos estão tendo que cuidar dos filhos e trabalhar. Enfim, cada um de vocês tem a sua realidade, cada um de vocês tem passado as suas necessidades, as suas dificuldades. E, diante dessas dificuldades, muitas vezes nos vemos com velhos problemas. Então, é tempo de estarmos cuidando da nossa saúde mental, é tempo de estarmos cuidando da nossa saúde espiritual, sempre buscando a Deus, sempre buscando uma saída em Deus e sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daquele que crê em Deus, daquele que acredita que Deus pode e vai cuidar da sua vida. Amém? Só para a gente poder estar concluindo, então, esse tempo de meditação, vamos lembrar, muito cuidado em que não estejamos achando que somos fortes o suficientes para nunca vivermos uma situação dessa. Isso pode ser uma maneira de fuga. Cuidado, cuide observe os teus sentimentos, cuide da tua mente. Sempre que você estiver perdendo o controle, não é errado você buscar ajuda, não é errado você conversar com o pastor, você conversar com os líderes ou com algum irmão perto de você. Isso não é sinal de fraqueza e nem de falta de fé. É um sinal de que você conhece a si mesmo e busca a santidade e sabe que está vivendo um momento de dificuldade. É melhor andarmos dois do que andar só, certo? Então, ninguém está imune a esse problema. Líderes, pastores, pais, ninguém está imune a esse tipo de problema. Pode acontecer, sim, comigo, pode acontecer com você, pode acontecer com qualquer um. Então, isso é outra coisa que temos que ter claro na nossa mente. Além de estar cuidando do teu próprio comportamento, também cuide do comportamento, você que é pai, você que é irmão, filho, sempre esteja observando o comportamento das pessoas ao redor. É uma maneira de demonstração de amor também, você está se preocupando com as pessoas e cuidando e sempre conversando a respeito disso, que se o problema for diagnosticado ainda no começo, é muito mais fácil de ser tratado. E não esqueçam que é um milagre de Deus também, pessoas sendo levantadas para nos ajudar. Muitas vezes esperamos um milagre sobrenatural, com nuvens e fogo descendo do céu, mas um grande milagre é um irmão se levantar do lado e estender a mão para te ajudar. Ou vice-versa, você se levantar do lado do teu irmão e estender a mão para ajudar esse irmão. Não vamos esquecer, embora estejamos separados fisicamente nesse momento, não podemos estar separados espiritualmente, nem emocionalmente. Nós somos uma igreja, nós somos um corpo e estamos juntos. Então, se você está vivendo um momento desse, ou se conhece alguém que pode estar vivendo num momento desse, é a hora de intervir. Deus faz maravilhas quando buscamos o nome dEle. E é isso que Ele quer fazer nas nossas vidas. Um ótimo domingo a todos, fiquem com Deus, até a próxima!